Muitas tradições filosóficas e esotéricas ao longo da história buscaram desvendar os mistérios do universo. Entre elas, o Kybalion se destaca como um dos textos fundamentais sobre os princípios herméticos. A primeira lei do Kybalion é o princípio do mentalismo. Esse princípio afirma que o todo é mente, ou seja, tudo no universo é criado e moldado por processos mentais, e a consciência é a chave para entender e construir a existência. Com isso em mente, escute o que diz a professora Maria Pereda. Então, a reprogramação mental gera novos circuitos. Vamos para a neurociência? Então, toda vez que você decreta coisas, você aprende a tocar piano e se esforça, você desenvolve uma rede neural para tocar piano. Se você está trabalhando agora e desenvolvendo, trabalhando seu corpo, e está estudando Kung Fu e está fazendo 3 horas por dia de Kung Fu sério, quando você atinge a faixa preta, você tem uma rede neural que trabalha isso em você, ela manifesta isso. Então, o que significa que existe uma filosofia do processo. A nossa realidade tempo-espaço, ela é processual, causal. Uma coisa após a outra. Então, o que vem depois foi gerado por um processo onde o circuito tem que ser manifestado primeiro, para que a manifestação seja depois. Então, tudo que você vive está baseado em uma transformação cerebral. Então, o seu cérebro é a máquina do espaço-tempo. Isso é neurociência pura. E você se transformou num faixa preta de Kung Fu porque Deus quis? Ou foi porque você simplesmente se desenvolveu no processo? Você programou sua mente para ir atrás de conseguir certos objetivos e então atingiu esse objetivo? Por quê? Porque você é o manifestador da realidade. Você não conseguirá obter nenhuma mudança sem que você tenha se preparado para ela. Quando sua mente não está pronta para uma mudança, ela simplesmente não acontece, não importa o quão ansioso você está por esta mudança. Aliás, a ansiedade é um dos bloqueadores mais poderosos que existem para que haja mudanças. Quantas histórias você já ouviu de pessoas que tropeçaram em oportunidades, mas não as enxergaram? O que a professora Maria Pereda nos mostra é que, primeiro, a mudança deve acontecer na mente. Por exemplo, no estoicismo, aprendemos que devemos buscar o prazer nas tarefas que são inevitáveis. Ou seja, se você precisa executar tarefas para atingir um objetivo, essas tarefas não têm que, obrigatoriamente, ser um fardo. Aprender a encontrar satisfação nas obrigações da rotina, por si só, já é uma grande construção em busca de um objetivo. Então, se você quer, por exemplo, aprender um novo ofício e se dedicar a aprender e buscar obter prazer na prática daquela atividade, o resultado inevitavelmente acontecerá, em virtude das construções neuroeletroquímicas ocorridas no seu cérebro, mas também porque todo esse processo interfere no seu sistema de crenças, e à medida em que você se sente mais apto e confiante, a energia que sua mente emite começa a gerar uma cadeia de acontecimentos que o levam a prosperar dentro dessa nova realidade que você construiu. Para que haja uma mudança significativa em sua realidade, é preciso haver a combinação de 2 elementos essenciais: propósito, ou desejo, e ação. Se você tem um desejo muito profundo de realizar alguma mudança na sua realidade e espera atingir seu objetivo concentrando toda a sua energia apenas no desejo, em pouco tempo você se sentirá frustrado e começa a não acreditar na sua capacidade de mudar a sua realidade, e isso acabará por fazer com que seu objetivo se afaste de você. Por outro lado, se você dedicar muito tempo e esforço trabalhando por algo que você não tem plena convicção que deseja, sua energia acaba por se dispersar em divagações e pensamentos fora do foco da realidade desejada. A verdadeira mudança vem quando você sabe qual é o seu desejo e começa a agir para realizá-lo. Quando você se dedica às tarefas exigidas para realizar esse desejo, buscando obter prazer com essas tarefas. Chega a um ponto em que você nem pensa mais no objetivo. O objetivo já é algo pronto, já está conquistado na sua mente.
É aí que você está de fato produzindo a energia que opera a mudança. Entenda que, para que a realidade desejada comece a se materializar, você precisa ter isso como algo concreto e pronto na sua mente, tão real a ponto de poder sentir os efeitos dessa realidade em seus pensamentos. Napoleão Hill dizia: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa frase resume bem o que estou tentando dizer. Algumas pessoas, ao ter um primeiro contato com o conceito de lei da atração, mas não buscam aprender mais sobre a ideia, não estudam fatos científicos tentando traçar conexões entre neurociência, física quântica, poder da meditação, filosofia, estoicismo e muitas outras questões científicas que hoje, por meio da internet, estão disponíveis para quem quiser acessar e acabam achando que se trata apenas de pensamento positivo ou algum tipo de conversa fiada de coach quântico. É importante começar a perceber que estamos às portas de uma grande tomada de consciência. E a maior arma que existe para a verdadeira evolução da humanidade está na própria mente. Aqueles que não conseguirem entender isso estão fadados a viver sem propósito, às custas de assistencialismo ou lutando contra uma realidade que não desejam e não conseguem controlar, sem conhecer a plenitude da vida. A batalha que enfrentamos daqui para frente é espiritual, e o espírito se fortalece à medida que buscamos conhecimento e elevação. Podemos escolher quem queremos ser, ou podemos ser escravos de sistemas que nos usam conforme seus objetivos. Sistemas que já não se importam mais em esconder suas intenções e buscam nos emburrecer, envenenar, dividir e colocar as pessoas umas contra as outras. A nossa única opção é aprender a usar a nossa própria mente. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comente se quer ver mais vídeos assim. Até o próximo!